Isso mesmo. Perigo. Então, ó, vamos fazer a correção da página 4. Vocês tinham que fazer a relação entre o título e o texto que vocês leram. O que vocês fizeram? Ali é pessoal. O que o título está relacionado ao texto? O que o autor quis falar ali? Qual a referência que ele faz? Quem vai falar a sua resposta? Vamos lá, gente. Tá. Vai lá, Gustavo. Pode ler a tua resposta, então. Pois o texto está apontando o que está no título. Está fazendo uma referência, né? No título. E qual é o título do texto? Publicidade infantil. Perigoso artifício. Isso mesmo. Então, o texto faz uma referência ao título, né? Publicidade infantil. Muito bem. O comportamento dessas crianças, né? Que muitas vezes são influenciadas. Vocês podem colocar isso também, tá? A número 2, releia a dissertação sugerida a outro título para ela. O que título vocês fizeram ali? Que outro título vocês dariam para ela? Para esse texto? Eu daria anúncios infantis e seus perigos. Muito bem. O que mais? Mais alguém? Perigos infantis? Perigos? Mas ali não seja bem um perigo, né? Pode ser atrações, né? Pode ser invenções. O que mais? Pode ser perigos também, pode colocar. Perigos infantis. O que mais? Eu não quis falar no começo porque achei que estava errado. Não, pode colocar. O que mais que fizeram? Isso é pessoal, vocês tinham que sugerir outro título. Vamos lá, galerinha. Sugeriu o meu. Pode falar. Não, eu já falei o meu. Já falou? Daí, na número 3, vocês tinham... Na número 3, vocês tinham que fazer... com base na leitura do texto, né? Vocês tinham que fazer o propósito dessa dissertação, certo? Qual que vocês assinalaram? Letra A, B, C ou D? B. 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 Pode ler para a prof? Leu, Luiz. Quem vai ler? Expor o quê? Expor um Ah, tá. É pra eu ler, prof? Agora a prof já está lendo. Então, vocês assinalaram a letra B. Não Expor sabia que era pra eu ler. sobre o tema, né? E, consequentemente, leva o leitor a concordar com as ideias definitivas, né? Defendidas, desculpa. A número 4, vocês tinham que fazer a relação ali entre os parágrafos, colocar os parágrafos nos espaços ali correto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês tinham 3 momentos no texto. Nesses 3 momentos, falava de introdução. Introdução fica em qual parte do texto? No início. Fica no início, então é o quê? O primeiro parágrafo, certo? Desenvolvimento. Segundo ou terceiro parágrafo. Segundo e terceiro parágrafo, muito bem. E conclusão? Quarto parágrafo. No quarto parágrafo, muito bem. Então, vocês tinham que colocar, ó, primeiro parágrafo, introdução, segundo e terceiro parágrafo, desenvolvimento, e quarto parágrafo, o desfecho, né, que é a conclusão ali do texto. Que é conclusão, né, por se tratar de uma dissertação, concluir o texto. Número 5, vocês tinham
que assinalar o primeiro parágrafo, né? Logo no primeiro parágrafo, a estudante Larissa Preisleben, a autora da dissertação, deixa claro que a sua tese, a sua ideia, né? Sobre o tema publicidade infantil. Qual a frase que mais representa a sua tese? Qual que vocês assinalaram? Qual das alternativas? A publicidade exerce poder sobre as crianças. Não é essa, não é a terceira opção. É a segunda, ó. Não sei se... Ó, é fala preciso primeiro. criar propagandas que enalteçam, né? Hábitos saudáveis e bons comportamentos. Se as crianças elas são levadas a partir da publicidade, então tem que fazer propagandas que façam com que essas crianças tenham hábitos saudáveis, né? Já que elas vão pelo lado da publicidade. Muitas vezes elas não querem ali comer aquele alimento que está, e sim querem só o brinquedo, né? Que foi o que a autora defende lá no seu texto. Tá? Então, ficaria a segunda opção. Na outra página, vocês tinham a número 5. A número 5. Então, gente, lá na página 5, vocês tinham a tese da autora retomada em outro parágrafo. Que outro parágrafo mostra a ideia dela? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo, né? Já que está apresentando ali, né, a tese dela lá no início. Em que outra parte do texto, em que outro parágrafo mostra a ideia dessa autora? Que vocês Segundo fizeram? parágrafo. Não é no segundo parágrafo, é em outro parágrafo. No primeiro e no segundo mostra a ideia, mas tem outro parágrafo que mostra essa tese. Qual é? Terceiro? Isso, lá no terceiro parágrafo. Qual é essa ideia do terceiro parágrafo? O que vocês colocaram? Que o quê? Que a publicidade interfere no julgamento das crianças, né? Então, voltem lá no texto e destaquem essa parte lá, tá? Depois vocês tinham na número 7 também para assinalar, né? Então, a segunda ocorrência da tese pode ser entendida como vocês tinham 3 opções. Quais são as opções lá que vocês assinalaram? Letra A, B, C ou D? Eu assinalei B. Muito bem, pode falar qual é a B? Uma maneira de reforçar a própria tese, de intensificar o seu posicionamento. Isso mesmo. E a 8, vocês tinham que relacionar ali aos fatos e as consequências, certo? Aí, vocês tinham que fazer, no texto lido são registrados alguns fatos que geram determinadas consequências. Vocês tinham que organizar as informações apresentadas a seguir de acordo com as solicitações, né? Alimentação inadequada, na ânsia de ter um brinquedo, popularização do brinquedo infantil da Peppa Pig, aumento de lucros da empresa, a delação dos filhos com relação aos pais resistentes ao nazismo, acompanhamento de brindes e brinquedos nos produtos vendidos nas lanchonetes, mudanças de comportamento das crianças e boa publicidade por parte dos nazistas. Aí, qual é o fato que vocês tinham ali? Qual dessas frases vocês consideram como fato? Qual que colocaram? Essa eu não coloquei nada. Por quê? Não conseguiram fazer? Qual é o tema que está sendo falado ali? Organizar as informações. Eu coloquei a popularização do programa infantil Peppa Pig. Isso mesmo. Então, o fato a ser mencionado ali é a popularização, né? Desculpa.
dos programas infantis do Peppa Pig. Muito bem, Micael. Qual é o outro fato? Qual a consequência? Desculpa, vamos fazer assim, ó. Acompanhamento O fato. de brinquedos e brinquedos dos vendidos nas lanchonetes. Isso mesmo. E qual outro fato? Eu não sei. Tem mais um. Boa o quê? Lá no último. A boa publicidade. Boa publicidade, né? Por parte dos nazistas. Isso mesmo. Então, vocês têm 3 fatos que são, né, apresentados ali, e a partir desses 3 fatos vocês têm as consequências, tá? Então, lá no primeiro, que o Micael falou lá, ó, a popularização dos programas, do programa infantil da Peppa Pig, qual é a consequência desse fato? Se estou falando da popularização, qual é a consequência desse fato? Vocês têm ali mudanças Eu acho que é a mudança de comportamento das crianças. Na primeira. Isso mesmo. Mudança de comportamento das crianças, né? Depois, vocês têm acompanhamento de brindes e brinquedos nos produtos vendidos nas lanchonetes. Qual é a consequência disso? Alimentação inadequada na ânsia de ter brinquedo. Muito bem, alimentação inadequada. E, por último, na ânsia ali, né? Na ânsia de ter um brinquedo. E, por último, a boa publicidade por parte dos nazistas. Qual é o fato? Qual é a consequência? Aumenta o lucro de empresas? Não. Delação dos filhos com relação aos pais resistentes ao nazismo. Isso mesmo, delação dos filhos em relação aos pais que resistem ao nazismo. Muito bem. Gente, então vamos lá na número 5, na número 9, vocês tinham que assinalar ali qual das frases a seguir contém argumentos que caracterizam como provas concretas. Qual que vocês assinalaram? Das frases. Quais, né? Quais das frases? Eu coloquei uma só, que foi: muitas redes de lanchonete, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Sim, mas está faltando mais uma informação, porque são quais frases? Então, são mais de uma. Qual outra? Eu botei a segunda. Publicidade interfere no desenvolvimento das crianças? Não é essa? A primeira. Isso, Gustavo. Muito bem. A primeira. Pode ler, Gustavo. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos. Isso mesmo, muito bem. Na outra página, vocês tinham a número 10 para assinalar falso ou verdadeiro. Fala, Eduarda. O que significa delatado? Delatado? Deixa a prof corrigir aqui, que a prof já fala para você, tá? Tá. Ó, lá na número 10, vocês tinham a falso ou verdadeiro em relação àquela frase ali, certo? Primeira alternativa. Assinalaram falso ou verdadeiro? O argumento utilizado é incorreto, não se relaciona ao tema discutido. Falso ou verdadeiro? Falso, muito bem. A segunda opção. O argumento apresentado pela autora teria maior peso, ou seja, maior credibilidade por parte do leitor. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Se a palavra pesquisas estivesse mais bem definida, como o nome do pesquisador ou instituição responsável pela pesquisa local, de publicidade da informação, não faria nenhuma diferença na credibilidade do leitor. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. A pesquisa mencionada pela autora destaca a relação entre os hábitos alimentares?
Falso ou verdadeiro? No modo de vida lá do adulto? Verdadeiro. Muito Verdadeiro. bem, verdadeiro. Então, ficou falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Na 11, vocês têm a dissertação lida, né? Qual é a importância ali dos argumentos comprovados? O que fizeram? Por que é importante ter argumentos verdadeiros, concretos? Porque daí a pessoa não pode contrariar, porque sabe que está certo. Porque você sabe o que está falando, né? Isso mesmo, né? Para que as pessoas... Não deixa de estar errada, ela está falando a verdade. Isso mesmo, né? Um posicionamento ali correto, né? Específico. Depois, trazer uma sustentação, uma informação que dê credibilidade, né? Depois vocês tinham a 12. Agora é a sua vez, vocês tinham que criar mais um argumento. O que fizeram? Qual outro argumento que fizeram aí? Ô, prof, Oi? eu tive que atender a minha irmã, daí eu perdi a do verdadeiro e falso. Ficou falso, falso e verdadeiro. Beleza. Que outro argumento vocês poderiam fazer aí? Além desses que a autora já criou. Eu coloquei ilustrações de brinquedos que não fazem o que está sendo mostrado. Porque muitas vezes a gente compra um brinquedo que mostra que ele faz uma coisa e ele acaba não fazendo. Isso mesmo. Não tem a função que você esperava, né? É. Só comprou porque passou na propaganda, né? Pra ficar ali, Nossa, eu já fiz isso. né? Eu já fiz isso também. Nossa, A maioria já fez isso. nossa, Só eu porque me passou na arrependo com o propaganda. meu dinheiro ter voado aqui agora. É, bem Eu isso. pagava. Aí só comprava, passou na propaganda, ou o amiguinho tem e eu quero comprar, né? Quero ter mesmo, pronto. Comprou, acabou ali o interesse, né? Sabe que não tem muita função. 14, vocês tinham que assinalar a alternativa em que a palavra ou expressão prepara o leitor para a advertência. Qual deles? Qual das palavras? Colocaram quais ali, gente? Qual palavrinhas? No entanto, propagandas, solução, contudo, publicitário ou por exemplo. Qual dessas palavras assinalaram? Mas a prof pulou ou não? Não. A letra A, da número 14. Era para ter na 13, não era? É 13. A prof pulou a 13. Desculpa, a prof pulou a 13. Pulei a 13, perdão. Desculpa, prof. Vocês têm ali na 13, em uma dissertação escolar, é importante que os argumentos estejam bem claros. No trecho abaixo, a autora poderia ser desenvolvido mais seu argumento. Explique por quê. Por que vocês acham que ela deveria fazer? Mais específico ali, explicar mais. Eu achei que não, assim já estava bom. A autora, porque ela torna o quê? Aí ali vocês têm o trecho, ó. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos. O que vocês fizeram? Será que todo mundo conhece ali a expressão utilizada pelos nazistas? Né? Que deveria, tipo, meio que desenvolvido um pouquinho melhor, tipo, colocado algum exemplo nos negócios dos nazistas. Isso tá mesmo, faltando né? alguma coisa. Isso. Especificar ali, né? Explicar mais. Como é que é, eu Gustavo? gosto de estudar história e eu sei disso. Ali. Isso, está faltando informação, isso mesmo, né? Na letra A, da número 14, quais as palavrinhas que vocês assinalaram aí? Assinale a alternativa. Qual delas vocês assinalaram na 14 lá? Na letra A. Vamos lá, gente. O nosso tempo tá... Assinalaram, no entanto, propagandas, solução, contudo, publicitário ou bom exemplo. Qual que assinalaram? Eu assinalei... No entanto. No entanto, fala, Gustavo. Contudo. Contudo, muito bem. No entanto e contudo, as duas, tá? E na B, qual que assinalaram?
Os trechos em destaque podem ser considerados? Qual que assinalaram? Primeira ou segunda, a segunda frase? A primeira. A primeira, muito bem. Né? Uma maneira de antecipadamente colocar-se contra o posicionamento de uma censura, né? Das propagandas ou controle publicitário são boas soluções para a questão levantada no texto. E a 15, a autora não só discute a respeito dos perigos da publicidade infantil, mas propõe alternativas para esse problema. Vocês tinham que sintetizar, né, a seguinte propostas feitas pela autora da dissertação. O que vocês fizeram ali? Quais são essa ideia que a autora colocou no texto? O que ela sugeriu ali? O que poderia ser feito? Ela propõe o quê? O que ela propõe? Qual é a proposta da autora em relação a isso? Eu coloquei proibirem os anúncios falsos. Como, Gustavo? Proibirem os anúncios falsos. Proibirem os anúncios falsos. O que mais? Incentivar as crianças a ter hábitos mais saudáveis. Isso também. O Gustavo daí completa a sua frase ali também, tá? Incentivar as crianças a comerem comidas saudáveis, né? Ter um alimento, né? Saudáveis, um consumo de frutas, verduras, legumes, tá? Minha mãe deu um jeito nisso. E ali a do Gustavo também, né? Não ter propagandas abusivas, né? Fazer com que as crianças tenham esses hábitos. E a 16, o que fizeram? Das propagandas apresentadas, qual delas, na opinião da autora, tá? É mais importante por quê? O que fizeram ali? O que a autora faz? Ela atribuiu o quê? O que a autora atribuiu? Participação de quem nas propagandas? De um desenho animado? Não. Não. Propaganda, a participação dos pais, né? Ah, sim. Para que eles tenham um papel fundamental na orientação dos filhos, né? Então, a autora atribuiu um valor maior à participação dos pais em relação à orientação ali aos filhos, né? E na 17, vocês tinham que assinalar também, lendo o texto, lendo o trecho ali. Qual que assinalaram? Calma aí. Pera. Vamos lá, o nosso É preciso sim. É preciso sim, que mais? E de meros golpes publicitários. De meros golpes publicitários, está faltando 2. Qual outro? É melhor solução e é essencialmente grave, tá? A prof vai mandar outro link que esse aqui vai fechar, tá? Só para a gente terminar a nossa correção, tá bom? Beleza.